Nós vamos começar, então, com essas perguntas, tá? Com essas questões. E lembrando que matemática, né? Não tem como ficar conversando, porque senão atrapalha o amigo. Então, vocês coloquem o microfone de vocês no mudo, tá bom? Para que não saia som, para que vocês consigam fazer certinho as matemática, tá? Não tenha pressa de terminar, porque matemática tem que pensar, tá bom? Então, podem começar. O que eu quero? Eu quero que todos façam o exercício 1, depois façam todos o 2, para depois a gente não ter que ficar indo e voltando nas questões, tá bom? Eu só vou mudar para 2 na hora que todo mundo encerrar 1, certo? Então, pode começar, microfones todos no mudo, tá bom? Quem não tiver com o microfone no mudo, coloca. Esses exercícios estão na apostila ou é o que está aparecendo na tela? Não, é o que eles estão apresentando aqui na tela. Foi feito já na apostila, já, só que agora a intenção é que eles não utilizem esse material como apoio, tá? É só para eles fazerem o que eles sabem. Tá bom, obrigada. Tem quantas questões? Eu acho que são 5. Hein, Pro? Oi? Precisa escrever, tipo, Não, coloca a letra A. Qual que é a sua fração? Letra B, qual que é a fração, tá bom? Pro, aí na sua casa deve estar bem frio, né? Pra você estar de cachecol. Ai, aqui tá friozinho, a casa é gelada. O número maior é sempre em cima ou embaixo? Esqueci. Não posso falar. Ai. Lembra que a parte inteira é a parte que fica aí embaixo. Já terminei, Sora. Tá, agora eu sei. Também. Já acabei. Tá, só esperar então todos terminarem a 1, depois Obrigada, nós mudamos, professora. Tá? Acabei. Tô quase acabando, Pro. Tem alguém ainda fazendo a 1? Eu. Tá. Eu. Tá. Mas tudo quase terminando. Eu também tô. Tá.
Pro, são quantas questões? 5. Por isso que só tá 67 palavras. Porque os outros estavam tudo tipo Eu terminei. 115, Ah. 150. Onde você vê que tem 57 palavras? Ali embaixo está escrito Português Brasil e página 1 e página 2. Ah, tá. Palavras, né? Que tem 64, 67. Terminei. É só 5, né, Pro? Uhum. Acabei. Tem alguém na 1 ainda? Ou já posso descer? Não. Pode Eu descer. tô na 1, Pro. Tá na 1? Ô, gente, é melhor vocês falarem que vocês estão na 1 ou não, porque tem gente que não quer falar e depois se perde, depois nossa hora não volta mais e aí dá ruim. Professora, eu vou no banheiro. Tá. Sim, se vocês estão na aula, a professora perguntou. Alguém tá na Já aula? respondeu, gente. Teve gente que respondeu. Todo mundo que tá na 1 respondeu. Acho que o número 1 vai ser o mais fácil pra mim. Pois é. Pode ser que o 2 você e a sua irmã não consigam fazer, porque quando vocês entraram, já tinha passado esse conteúdo de volume. Mas se você conseguir A gente fazer, aprendeu ótimo. volume na nossa escola É. no ano passado. E a fração também. Não sei. Se lembrar como faz a conta, tá ótimo, né? De volume. Mas eu lembro que volume era a coisa mais difícil. Porque o professor ele não explicava muito bem, ele só mandava a gente fazer na prova. Pronto, pessoal, posso descer? Que bom que aqui a professora não é assim. Ainda não, Pro. Pode descer. A partida B pode. Pra mim, a partida B pode. Tá. Vamos subir um pouquinho, então. Ô, Malu, não precisa fazer os quadradinhos, é só a resposta. Então, a 2 já tá aí, tá, pessoal? Podem fazer a 2. Ai, eu não lembro. Lembrem que tem que ter uma continha para você saber quantos que eu tenho por fileira, quantas camadas e quantos quadrados. Ô, Pro, isso daí A é quantidade de de quadradinho. riscar, de fazer X? Não, você vai fazer a conta para você saber qual é a quantidade de volume. A história não lembro. Não. Ô, Pro, eu não entendi. Por que então tem esse A e B?
Que é a resposta, ou é Aí 27 você ou é faz 18. a conta, aí depois Você vai fazer a conta. E para Não, você saber o resultado, você tem que fazer a conta. Professora, eu posso contar os cubinhos no meu cubo? Pode, mas o interessante aí é você fazer a conta, não você contar quantos tem aí. Professora, eu tô aqui, tá? Tá bom. Ô, Pro, mas eu não sei qual é a conta. Professora, não precisei nem fazer conta. É facinho, mais ou menos. Só que eu quero a conta, ó. Tá escrito aí, não esqueça de apresentar a sua conta. Tipo, como fazer a conta? Fazer 2 tananã vezes tananã? Tipo isso? Não posso falar, gente. Se eu falar o que que é a conta... Já falei já que vocês têm que falar quantas camadas tem, quantas fileiras tem, a quantidade de quadradinho para você chegar no total de volume, no total de quadrados. Tá bom, professora. Vamos lá. Tá vendo? Não adianta só pôr a resposta e não me der a conta. Eu fiz a conta de vezes. Pode... Cada um assim, faz o conta de... seu. Cada um faz o seu. Não posso falar como que faz. Difícil. Professora, eu posso ver a 1 ainda? Ah lá. Ah lá, o que que eu falei? Vai ter que esperar agora um pouco. Tá. Tá bom? Professora, baixa um pouquinho. Abaixar para onde? Tem gente fazendo a C da 1 ainda. Tem esses dois resultados, dá 2? É, dá 2 é esses dois resultados aí, A ou B. Então é 27, que é o maior. Lembra que eu quero a conta, hein? Não adianta só o resultado. Então como fazer essa conta? Ô, Pro, é camada, fileira e mais o que mesmo? A quantidade de quadradinho que eu tenho lá naquela parte Ah. de cima por fileira. Vem cá. Tá. 3 vezes 9? Vem cá. 3 vezes 9 é 27. É porque eu entendi. Vem cá. Eles não estavam contando assim? 1, 2, 3. Aqui é o mesmo cubinho. Hã? É o mesmo cubo, esse daqui. Então é só esses 3. Aqui tem 9. Ah, é Aqui 3 Volume vezes 2. são as camadas, né? De cima. Ok, já tá contando aqui, ó. 1, 2, 3, São, né? 4, 5. É que esse daqui já tá contando desse lado, esse daqui, tipo, esse daqui, tá contando daqui. Não, e tá contando Kaique. aqui. É sim. Você tem que contar quantos quadradinhos tem em cada lado. Vamos ver, ó. 3 vezes 2, 6. No mudo. 6 vezes 9? Não. Eu já acabei, tô. Oi? Já acabei. Eu já acabei a 2 também. Tá. Também acabou outro. A gente pode descer, então? Quem tava na 1, eu posso subir um Pode, pouquinho? Sora, pode. Não, Pro. Professora, você faz assim, eu tava na 1. Você pode fazer todas e depois você volta na 1 pra mim ver? Posso. Então, vamos descer um pouquinho. Vamos ver se dá pra gente Eu ver a ainda 3. tava na 2. Tá, gente? Tá na 2 ainda. A Pro não tirou da 2. Sora, só abaixa até o cubo, sabe? Não precisa da pergunta. É, você tem que dar só... fazer a conta. Você só tem que fazer a conta. A 3, vocês têm que contar quantos lados tem esses polígonos. É mais fácil ainda do que a segunda e a primeira. Não sei fazer a conta. Sora, mas é só contar os lados mesmo? Só isso? Hum. Nossa, tá bem fácil.
Aí você coloca assim, letra A, aí a quantidade do lado? Isso, coloca quantos lados. Eu já fiz a 3 também. Tá. Sora, eu não entendi. O que é pra fazer na 3? Você vai contar nos polígonos só aí contar quantos os lados lados. ele tem. Cada figura aí, quantos lados ela tem. E você vai colocar a quantidade. Ok. Pode ir um pouquinho mais Pessoal, pra baixa baixo um pouquinho pra ver a B? a B, isso que eu ia falar. Ô, Pro. É esse polígono que tá na foto ou imaginar que ele tá, por exemplo, 3D? Não, o que a Pro colocou aí. Ah, tá. Você tem C também ou só A e B? Só A e B. Oi. Hã? Oi? Você pode ir pra 3. A 3 já tá aí já. É só essas duas, a B Só. B e A? Só A e B. Uhum. Tá bom, eu já acabei. Tá. Também já acabei. Eu também já acabei. Também já acabei. Pode subir um pouquinho pra eu ver o cubo? Vê o cubo. Vamos subir um pouco. Professora, você pode só subir mais um pouquinho, só para eu ver a pergunta da 2, por causa que é pra gente botar a quantidade de cubinhos ou é só pra gente botar os volumes, o resultado? Total do volume. A conta e o seu total de volume. Você faz a conta, aí o tanto que você der, tipo, se for 27 igual a ou 18, aí você marca, entendeu? Eu botei a quantidade de cubinhos e a quantidade do volume. Pode ser? Na 2 eu fiz a conta assim, deitada mesmo, e coloquei só a letra. Uhum. Pode ser assim? Pode. Eu também fiz conta deitada. Ainda tem gente na 2? Eu. Ai, senhora, eu esqueci como que faz a conta. Nossa, ainda bem que eu consegui lembrar. Uhum. Quem não fez, depois, na hora que for ver a conta, vai ficar bravo. Professora, eu que não lembro de quase nada. Você tá falando que você lembrou a conta como fazer do número 2? Eu tô tudo ok. Pessoal, a gente pode descer mais um pouco? Ou ainda tem gente no 2? Pode descer. Pode ir no Pode 4. descer até a e a B da 2. Tá. Pode descer até Então a vamos 4. lá. A 4 você tem que representar
Em forma decimal. Eu tenho a fração e eu quero ela em forma decimal. Lembra que decimal é o número com vírgula, né? É para colocar em forma de fração, né? Não, ela tá em forma de fração. Eu quero que você passe Não, ela tô pra falando quando você for montar a pergunta, porque aqui você não consegue colocar em forma de fração. Lembrando que o meu segundo número, por exemplo, o exemplo aqui do A, é o 6 em cima e o 10 embaixo. A mesma coisa a B e a C, tá? Tá, posso pegar lá aquela tabelinha que a gente fez lá dos números decimais no caderno quadriculado? Você sabe um pouquinho para ver a pergunta da 3? A 3 é só você contar quantos lados tem. Ô, Pro, então tem que colocar vírgula? Sim. Você vai tirar o número da fração e colocar ela em decimal. Lembrando que se é 10, é décimos, ela vai ser lá no decimal. Se é 100, o número tem que ser centésimo, na casa do centésimo. E no milésimo, o número tem que estar na casinha de milésimo. Lembra disso? O que eu já expliquei? A quantidade de número que eu tenho embaixo vai ser a quantidade que eu vou ter de número na minha casinha. Acabei. Calma aí. Pra você lembrar da B e da C. Lembra que na 4 eu tenho que ter a mesma quantidade, o meu número decimal, ele tem que ter a mesma quantidade de números que eu tenho no meu número de baixo. Posso falar outra dica também, Sora, que eu uso? Depende, se não for para dar resposta. Não. Então fala. Que a quantidade de zero que tem depois do 1, né? Por exemplo, tipo no 10 aqui, vai ser o número que vai ter depois da vírgula. Cadê? Ah. Peraí, Sora, que eu só vou fazer assim. Tem alguém na 3 ainda? Eu ainda tô no 3, pronto. Pode descer. Eu já terminei. Terminei, Pro, 3. terminei a 4. Terminei a 4, Pro. Eu já terminei, professora. Tem gente na 3 ainda, gente. Vamos esperar mais um pouquinho. Também. Eu ainda tô na 4. Pra depois fazer. Quer responder? Porque eu não lembro a C. Da mesma forma que você fez a B e a A, você vai fazer o outro. Ele já tem 3 números.
Quantos números você tem na parte de baixo? 4. Então, o que está faltando, então? Se tem 3 em cima, quanto que está faltando? Usa lá a tabelinha que a gente... Não, eu já falei, professora falou que não pode usar. Não é para usar tabela, não. Lembra que eu falei que não é para usar material nenhum? Ah, é. Esqueci. Maria terminou 3. Sim, Pro, pode descer para 4. A 5, ele está propondo aí já a forma de como é escrito. Vocês vão me dar, então, a fração. Quanto que ele está falando aí? Quanto que vai ser a fração? Qual que é a fração de 5 décimos? A fração de 2 inteiros e 4 décimos. E a fração de 42 milésimos, tá? Agora você vai colocar em fração. Esse só tem A, B e C também? Uhum. Tá bem. Professora, eu não entendi a B. A B da 4? Não dá 5. A B da 5. São 2 inteiros e 4 décimos. O que está querendo dizer aí? Que ele tem um número na casa da unidade. Mas isso não vai mudar na tua fração. A fração, ela vai ser uma só. Senhora, quem já terminou pode enfeitar? Vão ser dois números ou só um número? Não posso falar, gente. Lembrando que o final do que ele está pedindo é o número que vai ficar embaixo, ó. Então, eu tenho 5 décimos. Então, a minha parte de baixo é referente ao que está me pedindo no final. Eu já terminei a 4, tá? se... Tá. Já tá no 5 já, dá para ver os dois agora. Eu ainda não Só que eu terminei não entendi o que esse 2 está fazendo ali. Eu não entendi onde eu boto 2. Assim, ó. E não dá para ver muito bem, não, Mendonça. Depois é para eu ver certinho. Na hora que você falar a resposta. A Pro tá vendo um, mas eu acho que é o outro exercício, não é o exercício 5, você tá falando? Professora. 5. Tenta pôr mais perto, então. Mais para lá. Tem que ser mais para lá. Aí a Pro só tá vendo o quadrinho branco. Para cá, ó. Para cá.
Mais. Isso, agora vem para frente. Vem para frente agora. Deixa eu ver. É. Tá. Desse jeito? É. Então tá. Tipo, o número, barra e o... Pode ser barra ou você pode pôr ela em pé também, tem problema. A fraçãozinha normal, um em cima e um embaixo. Sim. É porque no computador não dá para usar essa um em cima e embaixo. Por isso que a propõe essa barra, mas pode ser barra também, não tem problema. Tá. Bom? Valeu. Professora, a gente pode ver a tabela? Não. No 5, pessoal, a letra B, ele não muda por ele ser 2 inteiros e 4 décimos. Ele não muda a sua fração. A fração vai ser uma só, tá? Ele só está informando aí que ele tem inteiro, mas isso não muda na fração. Que eu não entendi onde o 2 entra. Os números são iguais, gente. Vocês só tem que prestar atenção no que ele está pedindo para numa você tabela colocar o na sua número cabeça. embaixo. O número que você tem em cima vai ser o número que está apresentado. E o número de baixo que você tem que prestar atenção no que está pedindo. Se é décimo, se é centésimo, se é milésimo. Porque o número já está sendo apresentado, o número que vai em cima. Você só tem que prestar atenção no número que vai embaixo. Por causa que eu fico meio confusa, por causa que lá na minha escola, quando era 2 inteiros, a gente fazia ali, tipo, 5 inteiros e 6 décimos, a gente fazia 6 por 10 e um 5 aqui do lado, grande, entendeu? Sim. Pronto, pessoal? Só o Mendonça que terminou? Eu acabei faz séculos. Eu já acabei Eu também já acabei. Tá. Eduardo já acabou, Rafael também. Pra mim só falta B. Também já Eu acabei. ainda não entendi. Rafael, ainda precisa A1? Preciso. Tá. Então, vão terminando, pessoal, os 5 para a gente poder colocar lá no 1 de novo. Giovanni, já conseguiu terminar? Professora. Tá. Oi, Júlia. Ô, Pro, Oi, fala, Gabriel. eu não entendi o 2 inteiros e 4 décimos e o 42 milésimos. Então, deixa em branco. Professora, já terminei. Tá.
42 milésimos. Lembra que eu falei? O número você já tem de Vai ter cima. correção? Vai, só Pro, precisa a 2 não arrumar é a pra parte de contar. baixo. Fala, Bianca. A 2, meio que ela não é pra contar o quantidade de cubinhos, então mais ou menos é uma conta diferente, não é? Se você fizer, se você não sabe fazer a conta, deixa ela em branco, Bianca, porque senão não vai adiantar. Não adianta você só contar a quantidade de cubo. A minha intenção é você saber a conta, porque só contar a quantidade de cubo, lembra que eu falei que pode dar errado? Uhum. Que só com a conta que você vai conseguir ter o resultado certo. Que às vezes você conta um mesmo quadrado, às vezes 2 vezes, e aí ele dá resultado diferente. Uhum. Tá? Lembra que eu falei, você tem que fazer aquela conta, que você tem que contar quantas camadas você tem, depois quantas fileiras você tem e quantos quadradinhos lá eu tenho. Tá bom. E que conta que eu tenho que fazer isso? Menos, mais, vezes, dividir, qual é essa conta? É isso que você tem que Eu lembro, eu acho que era saber. vezes. Então, cada um faz o seu. Tenta fazer aí, se chegar no resultado é porque tá certo. Tá. Terminaram as 5, pessoal? Não. Não? Sim. Professora, eu sim. Sim. Então, vou começar a pegar já quem terminou, tá bom? Vamos lá. Já vou deixar com o microfone ligado. Já que terminaram? Não terminaram as 5 ainda, Rafael. Então, a Bianca ainda não terminou, né, Bianca? Não, pronto. Tá. Bruno terminou? Não respondeu. Eduardo, vamos conversar com você. Ele então? disse que não terminou bom. só no Tá. chat. Então, vamos lá. Mas esse microfone tá vamos bem lá. alto. Calma, professora, eu só falta pra eu acabar a B, tá? Tá. Só que eu ainda tô pensando. Tá bom, vamos lá. Ana Laura terminou? Sim. Então, vamos conversar com você. Oi. Vamos lá pela ordem da chamada, então, para depois ficar em ordem. Então, vamos lá. Três quintos. Pera lá. Deixa só eu pegar minha folha aqui para ficar mais fácil para eu olhar. Terminei essa. A letra A, como ficou? Sim, 3 quintos, 2 oitavos e 1 quarto. B. A B ficou como? A B. A B, 2 oitavos. Tá, ia ser 1 quarto, né? Uhum. Tá. A 2. $27 volumes. Tá, qual que foi a conta? 9 vezes 3. A 3. 3. Letra A. 4 lados. B. 3 lados. Tá. Agora 4. Letra A. 0,6. B. 0,28. É. 0,172. A 5. A 5 eu não entendi muito bem. Não consegui fazer nenhuma? Mas eu fiz. Tá, então fala pra Pro como você fez. 5 décimos. É. Sobre 10, ela quer saber a fração. 5 sobre 10. Tá. 2 sobre 40. É. 42 sobre 1000. Tá. Ótimo. Então vamos deixar aqui no espaço. Senhora, posso falar?
Calma aí, menina. Deixa eu chegar na tua vez. Posso falar? Bianca. Eu já terminei. Bianca, Bruna. Vamos pro Eduardo agora. Tá bom. Então vamos lá, Eduardo. 1. Sua Tá bom. A é 3/5. B, 2/8. C, 1/4. Tá. A 2. 2. 3 vezes 3, 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 27 volumes. Então, A, Sim. 3. A, 4 lados. B, 3 lados. 4. A, 6 décimos. B, 28 centésimos. Você colocou isso de forma de decimal? Eu coloquei. Tá, então ficou como? Fala pra mim 0,6, é isso que você colocou? Aham. Então vai. Na A, 0,6. B, 0,28. Ou era 6? Tá bom. E 0,172. 5. 5 eu coloquei 5 sobre 10. B, 24 sobre 10 e 42 sobre 1000. Ótimo. Próximo, vamos ver aqui. Opa, eu entendi uma coisa. É o Gabriel. Gabriel, já terminou? Pro. Só um minuto. Gabriel, você já terminou? Não. Giovanni já terminou, né? Sim. Tá. Espera lá. Gabriel. Espaço aqui pro Giovanni. Fala, Bianca. A 3 tem que... Eu já fiz a 3, né? Mas a 3 tem que... Você tem que falar o número dela como se ela fosse... A 3 é só contar quantos lados tem a figura. Ah, tá. Só lados, tá. Isso. Fala, Gi, sua 1, letra A. A. 3 sobre 5. B. 2 sobre 8. C. 1 sobre 4. Tá. A 2. 3 vezes 3 vezes 3 é igual a 9 vezes 3. É igual a 27. Tá. A 3. 4 e 3. B3. O exercício 4. Letra A. Pessoal, vamos parar de conversar no chat. 0,6. Já terminei, tá? 0,6. Sim. 0,28. 0,172. Tá. A 5. Letra A. 5 sobre 10. B. 2 sobre 40. C. 42 sobre 1000. Tá. Beleza. Vamos agora pro... Guilherme Passarelli, já terminou? Guilherme Passarelli. Eu tava ligando meu celular, porque tá acabando a bateria e tá no carregador. Eu ligo ele pra conseguir recarregar. Falta bem pouquinho. Ah, então tá. Mendonça. Eu? Já terminou, né? Já. Então vamos lá, você. Posso falar? 1, a letra A. Eu coloquei 3 sobre 5. B. B, eu coloquei 2 sobre 8. A C eu coloquei 1 sobre 4. Tá, o 2. Aí da 2 eu fiz 6 vezes 9, que deu
Deu quanto? Na resposta da 3. Deu quanto? Eu coloquei... Quanto que deu só 6 vezes 9, hein? Você tá travado. Terminei. Agora vai, Mendonça. Agora voltou, vai. Fala a sua 2 para mim de novo. Eu fiz a conta 6 vezes 9, que deu 54. Daí Tá. a 3... Ó, pera só um minuto, ó. A sua 2 não deu nenhum do resultado que eu coloquei, então tem alguma coisa errada. Ó, a 2, a resposta ou é 27 ou é 18. Eu também. Eu acho que a minha tá errada, mas... Fala a sua 3 para mim. A minha 3 foi... a resposta A foi 4. A B foi 3. Tá, a 4. Daí as respostas da 4... A A foi 6,0. A B foi 0,280. A C foi 0,17,200. E a 5, as respostas da 5... Ô, Sônia, você pode ir na primeira? Sim. A A ficou 5/10. Na B ficou 2/40. E na C ficou 42/1000. Tá. Beleza. Heloísa. Eu acabei. Professora, eu terminei. Tá. Na Fala, Heloísa, A ficou 3 sobre 5. Na B ficou 2 sobre 8. Na C ficou 1 sobre 4. A 2. Daí no 2 a conta que eu fiz foi 3 vezes 3 igual a 9. Daí 3 vezes 9 igual a 27. Daí eu coloquei a letra A. Daí na 3, na A eu coloquei 4 lados. Na B, 3 lados. E daí na 4A eu coloquei 0,6. Na B eu coloquei 0,28. Na C eu coloquei 0,172. Daí na 5, na A eu coloquei 5 sobre 10. Na B eu coloquei 24 sobre 10. E na 5 eu coloquei 42 sobre 100. Quer dizer, sobre 1000. 42 sobre 1000. Tá. A sua B ficou 4 sobre 10? É isso? Não, 24. 24 sobre 10. Tá. Isso. Tá bom. Luísa. Júlia. Vamos lá, Ju. Eu? Isso. Letra A da 1. Letra A da 1. Eu coloquei 3 quintos. Na B, 2 oitavos. Na C, 1 quarto. Tá. A 2. A 2, eu coloquei a A, que é 3 vezes 3 vezes 3 igual a 27. Tá. A 3. A 3, eu coloquei 4 lados e a B, 3 lados. Tá. As 4, então, agora. Letra A. A 4? Isso. Fala de novo, eu não te ouvi. A 4, a letra A. Tá. 0,6. B. A B, 0,28. A C, 0,172. Tá. 5. Letra A. 5 sobre 10. B. 24 sobre 10. E C. 42 sobre 1000. Tá. Beleza.
Kaique já terminou, né? Vamos lá? Aham. Naum, sua A. Coloquei 5 por 3. O 5 vai em cima ou 3? Não, 5. 5 sobre 3. A B. 8 sobre 2. A 4 sobre 1. Aí A na 2. 2 eu coloquei 3 vezes 9. Que deu quanto? 27. 3. A 3 eu coloquei 4. E a B eu coloquei 3. Tá. O exercício 4, a letra A. Eu coloquei 0,6. A B eu coloquei 0,6. Sora, você pode descer para a questão 5, por favor? E a C eu coloquei 0,172. Tá. Agora. Assim? A 5. Eu coloquei 5 por 10, 2 por 40, 42 por 1000. 2 por 40 e 42 por 1000. Tá. Tá bom. Luana. Eu terminei. Tá. Eu. Vamos lá? Eu posso descompartilhar essa tela? Todo mundo já terminou? Pro, não falei ainda. Oi? Eu não falei ainda. Sim, a Pro vai chamar. Na hora que eu chamei, você não tinha terminado ainda. Posso descompartilhar a tela? Tá dando aquele aviso de novo. Tá dando aquele aviso. Pro, só você pode subir na 2 só pra ver uma coisa, rapidinho? Ó, pessoal, olhem porque eu já vou descompartilhar a tela. Pode descer já. Pronto. Ó. Então, vamos lá, Luana. Ó, vamos lá, então, para correção. Ó, então, vamos lá. A primeira aí, nós tínhamos que representar as figuras em forma de fração, certo? O que eu vou pedir para vocês? Quem não acertou, faça a correção, tá? Certo? Vamos lá? Sabe como que eu faço? errado Na pra linha você, da a B da resposta, para se tiver errado, eu colocar o certo embaixo. Eu olhei de baixo. Mendonça, tá aparecendo aí para você? Agora sim. Tá, então vamos lá. Eu falei errado pra você, eu tinha confundido com a conta que eu fiz. A letra A, nós tínhamos aí o desenho. Nós temos um espaço inteiro com 5... daqui a pouco 4 horas. 5 quadradinhos. Então, eu sei que o meu número abaixo é 5, certo? E quantas partes eu tenho pintada? 3. 3. Então, a minha fração vai ficar 3 quintos, tá? Eu não quero conversa lá no chat. 3. Tá? Sim. Então, 3 quintos, certo? 3 sobre 5. A B. A B eu tenho 2 aqui. sobre 8. 2 partes somente pintadas e 8 quadradinhos, tá? Então, vai ficar 2 sobre 8. A minha parte pintada sempre fica na parte de cima. E o meu total, o meu inteiro, fica abaixo, tá? Certo? Então, a C vai ficar 1 quadrado pintado, então é 1 sobre 4. Certo? Ô, Pro, qual que é a B? Eu não entendi. A B ficou 2 sobre 8, né? Eu tenho 2 quadradinhos pintados e 8 quadrados no total. Tá. Eu não vou falar de novo sobre o chat, hein? A2. Eu tinha que indicar a quantidade total aqui de quadrados. Se vocês procurarem na apostila como que efetua a conta, vou abrir aqui para mostrar para vocês.
Ó, lembra que foram feitos sobre esses quadradinhos? Vocês tinham um exercício praticamente igualzinho aqui, ó. Ó, o mesmo quadro, tá? Então, o que que você tinha que somar aí? Qual que era a conta? Eu tinha que fazer a quantidade de quadradinhos. a quantidade de fileiras. 3 vezes 3. Presta atenção, pessoal. Ó, eu tinha que fazer a quantidade de camadas que eu tenho, que aqui no caso são 3 camadas. Eu tinha que fazer vezes a quantidade de fileiras que eu tenho, que são 3 fileiras. Então, 3 vezes 3. E a quantidade de quadradinho que eu tinha aqui, na parte de cima da fileira. Então, são 3. Então, eu tinha que fazer 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27 volumes, tá bom? Essa é a conta, tá? Lembrem Então, que na 2 é a letra A, né? Isso. Lembrem que quando vocês estão falando sobre volume, a conta é sempre multiplicação. Desliga o microfone, por favor. Tá? É sempre multiplicação. Lembrem disso. Você está multiplicando para você chegar num resultado. Então, você tinha que fazer as camadas, a quantidade de camada, a quantidade de fileira e a quantidade que você tem aqui de quadradinho na fila, tá? Então, era isso. Então, 27 volumes. A 3, a letra A, você tinha que somente contar no polígonos quantos lados tem essa figura. Letra A, 4 lados e letra B, 3 lados. Exatamente. Eu tenho 4 lados aqui. Que figura que forma aqui? É um retângulo. Um retângulo. E aí, aqui eu tenho 3 lados, tá? 3 lados também. Tá? Então, a A ficou 4 lados e a B 3 lados. Acho que essa aqui todas acertaram. Agora... né? Espero que sim. Agora, vamos lá. Para 4. Eu vou tentar fazer aqui. Eu tenho a forma aqui representada em fração. Porém, eu tinha que colocar ela em forma decimal. Então, quando ele está pedindo para eu transformar em decimal, eu tenho que lembrar da minha... que eu estou falando sobre números com vírgulas, tá? Então, vamos lá. Eu tenho 6 décimos. Para esse 6 ficar na casa do décimo, na casa decimal, a única coisa que eu preciso fazer é 0,6. Então, esse número 6 já está no décimo aqui, ó, tá? Então, é 0,6. O 28... 0,060? Não, se for 60, vai ficar centésimo, não tá, décimo. eu que coloquei o 6. Um 0 a mais, né? Isso. É. Então, por quê? Se você então for... tá certo, né? Isso. Se você for pôr esse número lá na tabela, você vai ver que o 6 está na casa do décimo, tá? Que é o que ele está pedindo aqui, ó, o 10 aqui. Então, é décimo. Agora, o 28, ele quer 0,28. Ele quer sobre 100, centésimo. Então, eu tenho que colocar o quê? 0,28. Por quê? O 2 é o décimo e o 8 o centésimo. Tá? São 3 casinhas. E são 3 casinhas, porque eu sei que é 100. Então, aqui são 3 casas. 10, sei que são 2 casas. O 1000, a mesma coisa. 0,72. Tá? Então, aqui no caso é só vocês acrescentar aqui, ó, o zerinho. Como eu não tenho nenhum número inteiro, ele não tá falando assim, 2 inteiros, então você não coloca nenhum número, você não coloca o número aqui. Se fosse, por exemplo, 2 inteiros, 2 inteiros e 172 milésimos, aí eu teria que colocar o 2 aqui antes da vírgula, porque número inteiro fica antes da vírgula. E os números decimais após a vírgula, certo? Então, aqui, o correto é 0,172 milésimos, tá? É isso. Agora, eu tenho aqui a questão que está ao contrário. Ele está falando a quantidade e eu tenho que representar em fração. Então, eu tenho 5
décimos. O 5 já é meu número de 5 cima. sobre 10. Eu só 5 preciso sobre 10. saber qual que é o número que vai embaixo. Se eu estou falando de décimos, então É tô falando de 10. 10. 10, tá? Então, 5 sobre 10. Depois, eu tenho aqui 2 inteiros e 4 décimos. Eu coloquei 24 sobre 10. 24 sobre 10. Eu tenho a fração 24 sobre 10. sobre 10. Lembra que eu falei que mesmo que tenha a parte inteira, ele está propondo aí 2 inteiros e 4 décimos, na fração não muda. Você vai juntar esses dois números e só vai acrescentar a parte de baixo, que é o décimos, tá? Que é 10, certo? E aí você só junta o 2 e o 4 e aí coloca Vai 10 juntar o embaixo, 2 que e são o 4. O que eu poderia fazer aqui também, que está correto, é 2,4 sobre 10. Também está correto, tá? E aqui, 42 milésimos. 42 sobre 10. Sobre 1000, Sobre né? Então, 1000, 42 né? Então, sobre 1000. Não é décimos. Tá falando de milésimos, então é 1000, tá? 1000lésimos, olha lá. Tá? Então, confundi. É milésimos. Se aqui fosse, por exemplo, 5 centésimos. Se fosse centésimos, como que ia ficar aqui? Ia ser 5 coisa... sobre 10. 5 sobre 100. Só ia mudar que ia ser 5 sobre 100. Mas 100. ele tá falando décimos, né? Então, como é décimos, eu tenho que seguir o que está pedindo. 5 décimos, tá? Então, ficou na letra A, 5 sobre 10. A B, 24 sobre 10. E a C, 42 sobre 1000, certo? Ô, Pro, fica mandando coisa no chat e atrapalha. Ó, então essa é a correção. O que nós vamos fazer agora? Eu quero corrigir com vocês a de história de ontem, tá? Que não deu tempo de corrigir. Vamos corrigir? Calma aí, professora, a de eu história? estava certo. A de história. Eu também, de ontem. porque fica mandando coisa no chat aí o negócio entra em cima da notificação. Não entra, não. É só... Ele só aparece na janelinha lá em cima, gente. Só se vocês abrirem que fica aparecendo. Então você fica abrindo. É do que mesmo? Aqui no meu tem Aqui no meu tem o poder Na conversa não acontece nada. mudar as conversas. História, vamos lá, pessoal. Obrigada. História, vamos lá? Apostila, Sora? Não, gente, Não, a correção das perguntas de ontem. Aqui é. A gente não Peraí, corrigiu. professora, eu vou pegar o caderno, tá? Tá, eu vou abrir aqui a de história pra gente compartilhar. Pro, você já copiou, você já corrigiu o meu. Eu não terminei de corrigir a 5. A 5 ficou A, 5 sobre 10, a B, 24 sobre 10 Não corrigiu de ninguém. e a C ficou 42 sobre 1000. Cadê a história? Aqui eu achei. Que ela pode ter corrigido a Maria Vitória sim, só que não aqui no Zoom, em outro. História. Tá, então vamos lá. História. Ó, então vamos lá. Vocês vão corrigindo aí a de vocês, tá? Tá bom. Ó, o que vocês vão fazer? Então, vamos lá. Olha, que aí? Ah, você tirou. Tirei. A número 1, ela perguntava o seguinte. A tradição oral, ela é representada pela fala ou pela escrita? Pela fala, canto, né? Pela fala. Se eu tô falando, se é oral é tudo que eu falo, né? Oralmente, né? É fala, falo canto. oral, tá? Uá. Então, é fala e canto, tá? Então, a resposta correta da 1 é a letra A, certo?
Então, letra A ficou a resposta aqui. Depois, a 2. Que intenção os grupos étnicos tinham quando realizavam seus compartilhamentos de informações para garantir a continuidade das tradições ou preparar algo que vai acontecer? Garantir a continuidade das tradições. Exatamente, garantir a continuidade nas tradições, tá? Essa mesmo, porque lembra que eu falei para vocês que eles passavam de geração em geração, né? Então, essa é a continuidade que eles dão, tá? A 3. Como é isso? As narrativas antigas contadas pelos indígenas sobre a origem do mundo, do ser humano, animais, é chamada de quê? De contos ou mitos? Coloquei mitos. Mitos. São mitos, tá? Eu também coloquei mitos. Exatamente. Quando eu estou falando sobre os indígenas, eu estou me referindo a mitos, tá? Mitos. Eram mitos que eles eram contados antigamente. Na apostila, inclusive, fala lá uma parte sobre os mitos. Tá? Gente, 4. Depois, quem está conversando aí no chat, eu vou chamar a mãe de um por um, viu? Verônica. Oi. Está atrapalhando eles escreverem só a minha resposta. Então, aí vai ficar bem bonito eu chamar a mãe de cada um que está conversando aí no chat. Eu tava falando para eles pararem de conversar, Sora. Se você vê ali, tava escrito que eu falei. Gente, para de conversar, presta por favor. atenção. Vocês estão prestando atenção que tá atrapalhando? Sim. Eu não vou falar outra vez, hein? A próxima que aparecer a minha janela aqui, eu vou chamar a mãe. Que falta de educação. 4. Nas etnias africanas, as pessoas que contam histórias são conhecidas como pajé ou griots. Lembrando que agora eu estou falando da África. Griots. São os griots. Se eu estivesse falando das etnias indígenas, eu estaria me referindo aos pajés, né? Mas como Sora, essa foi por pouco. Eu tinha certeza que eu ia por pajé. Então mas é só pajé é dos indígenas. Ó, então o que é isso que tem que colocar em mente? Quando eu estou falando sobre os indígenas, então eu estou me referindo a pajés, tá? Então eu estou me referindo à África, são os griots. Sora, Nomes eu sabia diferentes, que não era tá? pajé, porque eu sigo Professora, você pode voltar no 2, por TikTok, ela fala que Só é um pajé. minutinho, depois que eu terminar, a gente volta. Eu não quero Pessoal, muita conversa. Lá do meio, O 5. Os instrumentos musicais utilizados pelos africanos ajudam no quê? No ritmo, na recitação de poemas e para a memorização de textos, ou para preservar a língua, os hábitos e a sobrevivência das tradições? No ritmo, na recitação de poemas e para a memorização de textos. Eu coloquei A. Eu coloquei A. Coloquei A. Tá, então aqui eu tenho duas questões, ó. Eu falei que tinha uma pergunta, uma resposta sobre a África e uma resposta sobre os indígenas, tá? Então a resposta correta é a letra A. No ritmo, na recitação de poemas e para a memorização de textos. Eu tava com tanta dúvida nessa, sabe? Porque a letra B é sobre os indígenas, tá? Meu Deus. Vou copiar agora. Tá. E aí, nós vamos lá para 6. Como é? Por enquanto, eu acertei todas. Temos que existem várias línguas faladas em todo o mundo. Essas línguas surgiram de que maneira? De maneira natural. Natural. Planejada. Tem como planejar, gente, a forma de ser natural. falado?
Não. Nunca. Não, né? A pessoa chega lá e fala, tipo, Então, essa daqui... Professora, meu irmão falou assim, ó. Hoje aqui a gente vai inventar um inglês. She, he, aí ele. Hoje a gente vai inventar o português. Vamos conversar. Oi, tudo bem? Entendeu? É de maneira natural, tá, gente? Aqui também eu só coloquei de maneira planejada para dar uma confundida em vocês com geografia, né? Nós não estamos falando de cidades aqui. Ô, Pro, nessa parte no fim da lição, né? Eu fui mostrar pro meu pai, né? Aí ele falou assim, nossa, vai nascer planejado. A criança vai nascer... Quando ela tiver 2 anos, ela vai falar. Nascer aprendendo, já vai falar. Isso mesmo. Então é isso, gente. Então, na verdade, é para você, para ver mesmo se vocês estão atentos às perguntas. Porque muitas vezes acontece de errar porque vocês não prestam atenção na pergunta, tá? Vamos lá, 7. De matemática, por exemplo, muitas pessoas poderiam confundir isso com a de geografia. Isso. Verdade. Ó, então vamos lá para 7. Tem muito barulho em algumas casas. Eduardo, mesmo, você tá um barulho muito alto. Ó, vamos lá. Mas tem um monte de gente que tá com o microfone aberto, gente. Não tem como falar que é do amigo. A minha não é por causa que eu tô no meu quarto tamanho. Ó, então vamos lá, o 7. Professora, hoje a aula vai até 4 horas, né? Isso. 7. O mais antigo sistema de escrita que se tem conhecimento se originou onde? No Egito ou na Mesopotâmia? Na Mesopotâmia. Alguém colocou no Egito? Eu vi que Mesopotâmia é porque a gente estava estudando, né? E aí eu falei, é Mesopotâmia, porque senão o professor não teria botado. Então, é na Mesopotâmia, tá? Que é a primeira... Senhora, eu acertei tudo. Eu acertei tudo. Que nós conhecemos... Ai, senhora, eu acho que eu errei. Você pode voltar só na 1 e na 2? Porque nós temos o conhecimento que iniciou na Mesopotâmia. Antes disso, se houve, não se tem estudo ou algo que concretize que comprove que teve uma escrita antes dessa da Mesopotâmia, tá? Então, por isso que eles colocam aí, que se tem conhecimento... Senhora, já volto, viu? Que teve o início aí na Mesopotâmia, tá? Pelos sumérios, tá? Que eles escreviam onde? Na argila, naquele tablet de argila. Tablets de argila. Isso mesmo. Então é isso, correção de história tá feita, certo? Agora vai fazer o quê? Excelente. Agora nós vamos para a apostila lá em geografia. Peraí, só deixa eu guardar o caderno. Vou fazer chamada, pessoal, porque eu não fiz ainda. Mas a gente não vai corrigir a tarefa de casa? A Sônia falou que vai corrigir amanhã. Matemática só na próxima aula, gente, assim, porque senão não dá tempo. Quando é a próxima aula, então? Só na semana que vem. Nossa. Professora, eu vou pegar o meu caderno, tá? Tipo... Vou fazer chamada, tá, pessoal? Tá. Então, vamos lá. Pode fazer. Bom, na primeira aula tava todo mundo página de presente. geografia, Sara? Geografia, pera lá. Já estamos encerrando o capítulo aí de geografia, tá bem lá no fim. É a página 27, né? Senhor, posso ver? Pode ir no É a página pode. 27, né? Professora, que página? Nós vamos entrar na página 28, porque vocês já fizeram a 27? Não. Não? Não fez, não. Então, nós vamos para 27. Não, a gente só fez a 26. Tá, 27, tá? Isso mesmo. Depois nós vamos entrar em problemas ambientais. O que, senhora, que eu não escutei? Página 26. 27 de geografia. Isso. A Laura tá presente aí agora? Posso descompartilhar aqui, né? Todo mundo já viu. Então, vamos lá. Ana Laura tá aí. Bianca também. Presente, senhor. Bruno. Uma vovozinha. Eduardo também. Meu Deus. Gabriel. Help me. Uma maquinista com esse chapéu. Giovanni. Guilherme. É verdade. Eli, Mendonça. Eu não tô na escola. Não tá roubando meu chapéu. Pessoal, silêncio.
Heloísa, Júlia, Kaique, tá aí? Eu tô aqui, Sora. Sim, Sora. Sim, sim. Luana, Malu Marino, Malu Pedroso, Maria Vitória, Tô aqui, Natália, Pro. Nossa, Sora, saiu bastante gente. Natália. Só uma então, porque tinha 21. Não, mas no começo da aula tinha quase 23 pessoas. Rafael. Agora entrou mais gente. Professora, Ele falou que tá. a internet caiu aqui. Meu pai tava botando uma coisa e aí desligou a luz. Onde vocês estão? Então vamos lá. Ó, nós vamos iniciar então 27 de geografia, tá? Sora, parece uma secretária, assim. Né? Então a Natália não tá aí agora, né? Tá, então vamos lá. Só a Natália que não tá presente agora. Ó. Por que você tá com a mão levantada? 27? 27 geografia, pessoal. Vamos lá? Então, nós temos um textinho, tá? Que vai falar aí uma notícia. Posso ler? Pode. O problema de mobilidade urbana nas grandes cidades é um dos principais desafios para melhorar a qualidade de vida da população, apontou a audiência pública realizada pela Comissão Senado do Futuro, CSF. Moradores de regiões metropolitanas gastam até 4 horas no trajeto entre a casa e o trabalho, afirmaram participantes do debate. Eles defenderam maior integração entre municípios e participação popular na busca por soluções. Isso, então nós temos um textinho aí falando um pouco sobre a mobilidade urbana, né? Nas grandes cidades. Vocês estão ouvindo um cachorro latindo? Tô ouvindo sim, mas bem baixinho. Então meu microfone vai desligar, tá? Com lápis de cor amarelo, destaque no texto a frase que indica o assunto principal da notícia. Qual parte do texto aí nós estamos, que é a parte principal? Eu vou fazer laranja. O problema da mobilidade urbana. É o problema da mobilidade urbana, tá? Nas grandes cidades. Eu vou fazer de laranja por causa que... Tem problema. Meu É um dos amarelo é ruim. principais aí desafios, né? Para melhorar a qualidade de vida da população. Da onde até onde, Fran? Onde que é, Sora? Pessoal, o importante aí é vocês identificar que o problema é de mobilidade urbana, de grandes cidades, tá? Pro, Então, sobre aqui no mobilidade texto, urbana? demora... Tá. Sobre aí no texto onde que tá falando que demora 4 horas para ir de casa até o trabalho em São Paulo, é verdade. Uma vez eu fui tirar o meu passaporte e eu tive que demorar mó tempão só para chegar lá para tirar foto, fazer tudo demora, né? lá. E mais muitas horas até chegar em casa. Demora mesmo, porque é muito movimento, tem muito carro, tem... Né? Pra São Paulo, Eduardo, você tá falando isso? Pessoal, vamos lá então. A1, eu tenho que grifar então. Presta atenção. Pode fazer uma pergunta? Nós temos que grifar a parte de o problema de mobilidade urbana nas grandes cidades, tá? Essa daí é o que é o nosso assunto principal que a Sorana tá Laura quer fazer uma pergunta. Eu grifei até população. Tá bom, tá ótimo, tá? A2, pinte as palavras-chave. Oi. Sora, pra passar o lápis amarelo só em o problema de mobilidade urbana? Isso. A2. Pinte as palavras-chave relacionadas ao problema social urbano tratado na notícia. Então, ele está tratando sobre o quê? Sobre o trânsito? Sim. Sim, então vamos pintar essa palavrinha. Aí vocês podem usar a cor que quiser, gente.
tá? Usa marca-texto, tá? Tá, pode ser. Trânsito, então, é para colocar, né? Ele tá falando sobre moradia? Não. Ele tá falando sobre congestionamento? Sim. Sim. Então, vamos pintar ele. Tá bom. Então, eu tô falando de trânsito, consequentemente, congestionamento também. Ele tá falando sobre emprego informal? Professora, congestionamento também? Sim. Congestionamento, tá, pessoal? O emprego informal, não, tá? Não. Ele tá falando sobre saneamento básico? Não. Não. E transporte público, ele tá falando? Sim. Sim. Então, quais são as palavras que eu vou grifar? Trânsito, congestionamento e transporte público. Essas 3 palavras, tá? Ok. Tem que grifar ou pintar? Pintar, grifar. Professora, Vocês têm eu não que- te ouvi direito. Eu vou aqui. O que eu vou pintar de amarelo? Amarelo é o exercício 1. Você tem que grifar lá no texto. O problema de... Pera lá, gente. Um de cada vez. Só um minuto. Ó, o 1. A Júlia tá perguntando. Você vai grifar o problema de mobilidade urbana nas grandes cidades. É isso que você vai grifar aí no texto. O 2, ele tá pedindo para você pintar as palavrinhas que são palavras-chave que contém dentro dessa notícia. Então, nós vamos pintar o quadrinho de trânsito, congestionamento e transporte público, tá? Essas 3 palavras. Trânsito, Congestionamento e transporte público. O exercício 3 vai ficar de dever de casa. Vocês vão procurar o que é mobilidade urbana e vão colocar e escrever nesse espaço, tá? Tá bom? Tá bom? E agora? O que a gente Vamos para a faz? página Que a gente- 28, tá? Peraí, Sora, eu vou escrever o dever. Peraí, senhora, eu vou anotar o dever, tá? Então, o exercício Senhora, eu 3. vou pegar minha agenda. Então, exercício Senhora, 3. eu vou pegar minha agenda, peraí. Exercício 3, da página 27 de Geografia. Vocês vão pesquisar e escrever aqui mesmo. Não é para mandar nada para mim, tá? Vocês pesquisam e escrevem aqui o que é, que vocês acharam que é mobilidade urbana, tá bom? Aí na próxima aula a gente vai voltar aí e vocês vão falar o que vocês encontraram. É página 27. Exercício 3. Para que dia? Próxima aula é Da história que a segunda-feira. gente tá, né, Sora? Quer dizer, É segunda. Geografia, segunda-feira vai ser dia... Sora. Oi. Amanhã vai ter aula? Gente, eu já falei Feriado, sobre gente. isso, gente. feriado. Dia 15. Aí vai emendar pra sexta. Então, vocês vão pesquisar aí para segunda-feira, dia 15, tá? É que eu não tava nas aulas. Foi enviado o ClaSap pela Jéssica. Amanhã, quinta e sexta-feira, não terá aula, pessoal. Em questão do feriado de amanhã. Já tá bom? mandou, Sora. Então, Acho que já Faz mandou. um tempão. Já mandou, isso que eu falei, que foi enviado pelo ClaSap. Ana Laura, por que você não estava vendo nas aulas? A gente, conversa depois. Agora não. Ó, vamos continuando então, página 28. Peraí, Sora. Ainda não acabei de anotar aqui, não. Então, anota aí, eu vou começando a leitura aqui. Nossa, Ó, ficou bonitinho. página 28, então, nós vamos falar sobre problemas ambientais, tá? Nós falamos sobre o problema de moradia, de saneamento básico, que são os problemas sociais. Agora, nós vamos entrar em problemas ambientais. Quando eu falo de problema ambiental, o que remete?
O que vocês É acham no que é? ambiente, natureza. Natureza, ambiente, isso mesmo. Terça-feira. Poluição do ar, poluição Segunda-feira, do solo. Gi. Segunda, dia 15. Então, vamos Isso. lá. Isso mesmo, tá? Sobre o ambiente, sobre a natureza, tá? Então, vamos lá. E amanhã não tem aula. Para segunda. Isso, Gi. Isso mesmo. Você estudou que as atividades humanas geram impactos ambientais. O aumento da população urbana e, consequentemente, o crescimento das cidades alteram as formas de relevo, as bacias hidrográficas, o solo e a vegetação. Terrenos localizados às margens de rios ou córregos e em encostas íngremes foram e ainda são, em geral, ocupados pela população mais carente. São áreas sujeitas a enchentes, inundações e deslizamentos. Quantas vezes, em época geralmente de muita chuva, nós vemos aí na televisão falar que algum lugar deslizou terra, caiu terra sobre a casa de algumas pessoas. E geralmente acontece aonde essas coisas? Em nos montanhas, lugares, pessoas que moram em lugares inclinados. Porque, assim, em lugares as favelas são em montanhas, normalmente. Isso nós chamamos hoje de comunidades, tá? Nós não falamos mais favelas, tá? Chamamos de comunidades. Então, essas comunidades são localizadas, são construídas de forma, muitas vezes, irregulares. Por isso que, muitas vezes, acontece muito isso. Nós não vimos lá nas outras imagens, lá, as casinhas, tudo assim, uma grudadinha na outra, às vezes até uma assim, pertinho da outra. Então, quando acontece um deslizamento ali, o que acontece? A terra cai em cima dessas casas, tá? E não só deslizamento, né? Ele tá citando aí também sobre as enchentes, né? Sobre as inundações, quando chove demais, que entra água nas casas de algumas pessoas, tá? Seguinte, nos períodos chuvosos, a concentração de construções, a canalização dos rios e a pavimentação das ruas impedem que haja solo suficiente livre para absorver a água da chuva. Isso provoca o transbordamento de rios e córregos e, portanto, a inundação de várias áreas das cidades. Esse problema também pode ocorrer se a tubulação dos bueiros estiver com lixo e outros resíduos que impeçam a passagem da água. Observe a ilustração a seguir. Ela retrata a diferença entre uma situação normal de volume de água de um rio e eventos de enchente e inundação. Então, vocês têm aí a imagem que ele tem lá a faixa da onde você pode localizar uma inundação, a enchente e a situação normal. Então, a gente consegue perceber que a situação normal é abaixo das nossas residências, certo? Abaixo das casas. A enchente, vocês já conseguem perceber que ela já ocupa um espaço da casa, tá? Então, quer dizer, essa água já entra dentro da casa, dentro da residência. A inundação, olha só como que a inundação ela já é considerada, olha só como que é alta, tá? A Rebeca disse que todo mundo Então, tá travando. gente, eu escutei a hora que ela falou para sair e agora já vi aqui a mensagem dela no chat, tá? Para mim já aparece a janelinha com quem tá mandando mensagem. Então, ó, então o que acontece? Eu também vou sair e entrar de novo, porque Tá bom, também tá tudo pessoal, travado. tá bom, não tem problema. Eu Ó, também. então o que eu tenho aí? O que ele tá falando? Que nos períodos chuvosos, o que acontece? Como o nosso solo não é mais terra, ele é pavimentado, ele tem asfalto, então o que acontece? O solo, ele não dá conta de absorver toda essa água que está, né, que a gente tem da chuva. Então, quando nós estamos numa época muito chuvosa, o que acontece? Se eu tenho um bueiro que ele contém lixos, por exemplo, os lixos descartados irregularmente, consequentemente, o que vai acontecer é, quando chover, aquele bueiro vai estar cheio de sujeira, de lixo,
e ele não vai dar conta da água da chuva. Então, ele vai começar o quê? Vai começando aquela coisa, vai começando aquela enchente, porque ele não consegue liberar essa água para rio. E aí, o que vai acontecendo? Ao nível da água, ela vai se elevando, tá? Que aí é onde acontece, nós conseguimos ver aí muito caso de enchente, né? Que acontece bastante em alguns lugares. Aqui em Jundiaí mesmo, ocorre bastante. Alguns pontos, sempre quando dá uma chuva mais... Vocês estão me ouvindo? Sora. Estou ouvindo. Então, Sora. sempre... Oi. Antigamente, na casa do meu avô, antes alagava lá. E alagou. Minha mãe, minha avó, meu avô, eles tiveram que pular o muro. Aí o vizinho ajudou eles, aí eles tiveram que pular o muro. A casa ficou toda inundada de água. Então, acontece muito isso, né? Tá me escutando, Sora? Sim. Pra onde eu morava, lá em São Paulo, né? Acontecia muito isso. E, tipo, uma vez aconteceu até na minha rua. Isso que eu ia falar agora. Em São Paulo, nós percebemos que é muito frequente, tá? Às vezes qualquer chuva... Rio de Janeiro também. Às vezes qualquer chuva, assim, um pouco mais forte ou um pouco mais prolongada, mais de um dia, 2 dias, ela acontece muito esses casos em São Paulo. Aqui em Jundiaí também acontece, mas quando tem um nível muito alto de chuva. Fala, Gabriel. Aqui em Jundiaí é mais... A gente vai sair que horas hoje? 4 horas, gente. Na hora que eu for dispensar, eu aviso. Então, aí Quando na acaba letra A... Acaba a aula. Na letra A, ele fala assim, no lugar onde você mora, já houve enchentes provocadas por chuvas fortes? Foi o que eu acabei de falar. Aqui em Jundiaí já sempre acontece. Deu uma chuvinha, uma chuva um pouco mais forte, acontece essas enchentes. Professora, tá? Onde eu morava acontecia bastante. Lá no Rio, aconteceu 2 chuvas muito grandes. Uma chuva explodiu a rua do meu condomínio. Então, o que Nossa, acontece? é verdade. É muita água no subsolo e aí E o tem um subsolo túnel sobe, lá. estufa. Morava no Rio de Janeiro? E aí tinha um carro lá, mas conseguiram sair antes de afundar, mas o carro O problema afundou. lá no nosso condomínio, o nosso condomínio era enorme, tinha várias casas enormes. E lá, tipo, era no meio do mato. E aí, lá em cima, bem lá em cima, tinha uma cachoeira que a gente podia entrar e fazer várias coisas. E aí, essa cachoeira tinha mais ou menos uma parede proibindo para que não saia para o outro lado, né? Daí caiu tudo, aí por isso que quebrou, por causa que teve uma chuva enorme. Isso mesmo. Nossa. Aí na letra B ele fala o seguinte, na sua opinião, o que a população pode fazer para evitar essas enchentes? O que eu tenho que fazer para isso não acontecer? Produzir menos lixo. Produzir menos lixos. E jogar os lixos nos lugares corretos, descartar esse lixo de forma correta. Por quê? O que ele fala aí? Que muitas vezes as enchentes são causadas por lixos descartados incorretamente. Por que nós vimos aí bueiros lotados de sujeira? A gente vê também, às vezes, móveis descartados de formas incorretas. Isso daí, gente, a gente vê demais. Principalmente garrafa PET. Quando tem alguma enchente, assim, vocês forem reparar, em cima do rio, a parte de cima, vocês podem ver que é tudo lixo. Tudo lixo, principalmente garrafas descartáveis, tá? Igual aquela PET que a gente viu, Pro. Isso, exatamente. Então, é produzir menos lixo. E o que produz muito lixo, descartar de forma corretamente. Hoje nós temos aí na nossa cidade a coleta, né? A coleta que retira esses materiais que não são orgânicos, que não são levadas pelo lixeiro. Então, nós podemos separar esses lixos, tá? Então, o que é reciclável, tem o dia do reciclável, que vai passar na rua da tua casa no dia do reciclável. Então, você separa esse material reciclável. O que é no lixeiro é material orgânico, tá? Material orgânico, resto de comida, casca de fruta, tá? Isso aí vai no lixeiro. A minha parte de descartáveis, eu tenho o dia certo da coleta de descartável. O dia que tem lá a coleta de móveis que você já não usa mais. 29 de geografia da apostila. Tem o dia também que você tem que eles passam retirando esses materiais. Então, a gente Página tem 29 de geografia da apostila. Então, nós temos aí, pessoal, na nossa cidade,
essa coisa boa, né? De poder ter essa coleta disponíveis para nós. Inclusive, até o próprio óleo que nós utilizamos na cozinha, quando a gente frita e depois a gente não utiliza mais, tem aquele pessoal que passa recolhendo esses óleos, tá? Para que você não descarte incorretamente, tá? Porque um óleo, ele pode causar muitas coisas no meio ambiente, se ele é descartado de forma incorreta, Tem vezes tá? que passa, antes da quarentena, passava um homem falando, se você tem óleo, que, tipo, sabe, que você usa depois, era pra dar. Isso. Aí a minha mãe, ela não dá porque ela usa pra fazer, sabe, aquele sabonete? Sabão? Uhum. Tem É, muita sabão. Isso, Eu ia tem muita falar, gente que a guarda a barra, gordura para sabão fazer em barra. sabão. A minha mãe faz. Isso. E aí depois como assim fazer sabão, Rebeca? Eu acho que minha avó também faz isso, mas nunca vi. Ó, Nunca vi. espera lá que a Malu tá falando. Só um minuto, Bianca. Então, sempre que a gente usa óleo aqui em casa, a gente guarda em uma garrafa de refrigerante, enfim. Suco. E aí, depois a gente leva lá pra casa da minha avó, porque ela faz sabão com a tia do meu pai. Isso mesmo. Então, a minha avó, ela fazia isso. É utilizado para fazer o sabão, tá? A gente vai ter umas misturinhas e essa gordura, ela vai condensar, vai ficar sólida, ela vira um sabão. Uma vez a minha avó conseguiu fazer quase 5 quilos de sabão. Então, dá bastante, né? Pronto. Oi. Aqui em casa, quando a gente acaba o óleo e a gente não usa mais, a gente usa para acender churrasqueira. Isso, também, né? Acender churrasqueira com óleo, né? Também, muito bem. Isso aí. Pessoal, vou parar por aqui para a gente não precisar começar uma outra folha e eu ter que parar no meio. Então, nós vamos parar aqui na página 28. Depois, semana que vem, a gente retorna na 29. Então, não esqueçam do dever para segunda-feira, página 27, o exercício 3, tá? Ô, gente, também tem que fazer aquele lá que é para fazer a escultura, né? E a escultura. Deixa uma atividade de host pra gente ficar conversando. Não, assim. eu tenho reunião hoje, gravando. pessoal. Não, e eu Tá tenho gravando. reunião também. Depois que eu terminar aqui, eu tenho reunião. Ô, Bia, Então, ó, você liga pra gente? aproveitem, ó, presta atenção. Aproveitem para vocês estudarem. As provas estão chegando. Tirem esses dias aí, tira uma horinha para vocês estudarem um pouco de cada conteúdo, tá? Semana que vem eu vou vir com um pouco de conteúdo e um pouco de revisão. Professora, qual é o dever? Estudem. Dever, página 27 de geografia, tá? Então, aproveitem para estudar. Nada de ficar só em videogame, tá?